Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Boa noite. Depois de 10 dias de férias, um pouco presos em casa por causa do Covid e da Jane, a gente não pôde sair. Estamos de volta com alguns planos que tivemos que mudar, mas a vida é assim mesma, não é? Isso nem é dificuldade que passa rápido, que não é nada, não é? Mas eu estava pensando na outra semana anterior e escrevi uma frase no meu Instagram que fala assim: a maneira como nós reagimos em tempos difíceis revela se adquirimos maturidade e sabedoria nos tempos fáceis, ou se apenas consumimos as bênçãos que Deus nos deu nos tempos fáceis. Eu não sei qual é o seu dia hoje, qual é a sua semana, se a ambiência da sua casa, se o seu coração, a sua alma, se as suas emoções estão em tempos difíceis ou em tempos fáceis. Mas a maneira como nós reagimos nos tempos difíceis vai revelar esse proveito que fizemos com as bênçãos de Deus nos tempos mais fáceis. Eu quero compartilhar com você sobre esse tema. O que fazer quando tudo vai mal? Quando vai mal, o que eu faço? Interessante que um dos meus desejos no final do ano era compartilhar algumas verdades sobre os profetas. Neste tema, nessa temática, porque os profetas do Antigo Testamento, eles trazem, muitos deles, esse conteúdo para dias difíceis. Os profetas falam antes dos dias difíceis, falam durante os dias difíceis e falam também depois dos dias difíceis. E eu fui ler então alguns dos profetas antes do final do ano. E hoje nós estamos aqui. Talvez os seus dias estejam bem difíceis e as suas angústias interiores estejam elevadas, como de muita gente está. Estava lendo uma pesquisa feita por estudiosos da USP o ano passado, e essa pesquisa diz que o Brasil tem a porcentagem, uma das mais altas do mundo, de pessoas ansiosas, com transtornos de ansiedade. 63% da população brasileira, segundo esses estudiosos da USP, o ano passado, 63% do Brasil tem transtorno de ansiedade. 59% de brasileiros têm transtornos de depressão nos seus vários níveis. Isso me chocou quando eu vi isso, porque a gente sabe, mas nada como alguém que fez uma pesquisa e está dando esse relato para nós. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia num dos profetas. Na verdade, esse profeta que fez da dor uma poesia, uma longa poesia, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. É tão bom estar aqui podendo pregar novamente depois do final do ano e compartilhar a palavra que o Senhor tem me colocado no coração com os irmãos e irmãs, com você que está em casa. Eu espero você que está em casa, se puder vir domingo que vem, quero ver você também. Então, um abraço a todos que não puderam vir hoje, ou que vão ouvir esse culto amanhã, ou durante a semana, ou depois. Muito bem, o livro de Lamentações, que está aí do lado de Jeremias, é também escrito por Jeremias, e ele é composto de alguns acrósticos. Você sabe que acrósticos é quando você pega uma letra e começa uma frase, e aí você vai montando várias frases. O livro de Lamentações de Jeremias, em forma de poesia, é composto de acrósticos. Cada versículo inicia-se com uma consoante do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico não tem vogal, só tem consoante. E são 22 consoantes. Então, capítulo 1, capítulo 2,
capítulo 4, capítulo 5, são acrósticos. E no meio destes acrósticos há o capítulo 3º, que é composto de 22 vezes 3 versículos, 66 versículos. São 3 acrósticos na sequência, só no capítulo 3º. Eu quero ler o versículo 14 em diante. Capítulo 3º de Lamentações de Jeremias, versículo 14 em diante. Perceba o clima, o ambiente, e Jeremias está falando essa frase que nós estamos lendo no slide aqui. Em dias maus, o que eu faço? Olha só a descrição da situação de Jeremias. E ele toma-se a si mesmo para revelar o que está acontecendo na cidade, no povo, em Israel, em Jerusalém especificamente. Tornei-me, versículo 14, objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Até aqui o versículo 20. Você percebe que há um ambiente tenso, de dor, de lamento, de lamúria, uma perspectiva bastante negativa para com o que está acontecendo e o que vai acontecer. O contexto é que Jerusalém foi sitiada, foi cercada pelo exército da Babilônia. E durante 3 meses o exército da Babilônia ficou em volta da cidade, impedindo a entrada de água, impedindo a entrada de alimento, impedindo a entrada de comunicação, até que o povo estava tão enfraquecido que eles então entraram e foram como um bando de gafanhotos, uma revoada de gafanhotos, e destruíram absolutamente tudo o que estava dentro da cidade, dentro dos muros. Eles estupraram e mataram mulheres, mataram todos os idosos praticamente, crianças foram mortas ao fio da espada, jovens, moças e moços foram levados cativos. A história de Daniel, que você tão bem conhece, está nesse contexto. Foram levados presos. E a cidade ficou desolada, com os muros quebrados, as muralhas destruídas, os portões queimados, e especialmente, além das casas destruídas, o templo foi destruído. O templo de Jerusalém, que para o judeu, naqueles dias era o símbolo da presença de Deus, e mais do que a presença de Deus, era o símbolo dos valores de Deus. Significava que aquele povo tinha o Criador, Yahvé, Javé, o Deus de Israel, o Deus da revelação da Torá, o Deus dos salmos, o Deus dos profetas, tinha este Deus como aquele que obteve autoridade e recebeu a autoridade do próprio povo para governar sobre a nação. Várias vezes eles repactuaram com Deus. Tu és o nosso Senhor, nós te serviremos. Isto foi acontecendo na história de Israel, mas agora o templo destruído, isto é, cai por terra a segurança da presença de Deus, da possibilidade de culto a Deus. E a Babilônia não vem apenas com o exército. Alguns conquistadores, quando vinham, eles mantinham as estruturas produtivas do povo, agricultura, indústria, comércio, porque eles queriam era o imposto pago pelo povo conquistado. A Babilônia não. A Babilônia não se interessava por dinheiro de Israel, porque Israel era uma nação pequena diante da Babilônia. A Babilônia veio e destruiu todas as coisas, queimou inclusive as plantações, matou os animais. Nada foi poupado com vida quando a Babilônia chegou.
Então, eles não apenas trazem dias maus do ponto de vista material, financeiro, das relações familiares, milhares e milhares de mortos, gente apodrecendo, com o cadáver apodrecendo no campo ou na cidade, porque não tinha quem enterrasse. Não só fizeram isso, mas eles destruíram os valores de Israel, simbolizado no templo. E os babilônios, eles adoravam deuses pagãos, outros deuses, e tinham outras práticas. Você se lembra de Daniel, que foi desafiado a não orar? Lembra da história de Daniel? Se você fizer isso com os amigos dele, você vai ser queimado, você vai ser jogado lá junto aos leões, você vai ser destruído. Esta era a cultura do povo da Babilônia. Então você pode imaginar dos dois lados, material, financeiro, da economia, e você pode imaginar da ideologia, da religião, do culto, dos valores. Uma coisa terrível que estava acontecendo. E vem de repente sobre a nação de Israel. Vem sem aviso. Vem para destruir e para provar a fé daqueles irmãos e irmãs que adoravam a Deus. Eu acho que, na minha percepção, um resumo disso está no versículo que está aí na sua frente, se você quiser ler novamente comigo, versículo 15 e versículo 16. Veja o que diz aí, versículo 15. Fez-me comer ervas amargas. É uma metáfora que o profeta está usando. E ele não está falando dele, ele está falando do povo. Deus permitiu que a gente comesse coisa amarga. Estamos como fel. Na sua Bíblia talvez tenha absinto, que é essa bebida altamente alcoólica, feita de ervas amargas, muito amargo. Essa é uma linguagem que Jeremias usa nesse lamento. Depois, no versículo 16, ele diz: é como morder e comer pedras. É como quebrar os dentes ao comer alguma coisa e aquela comida, aquela salada, aquele legume ter pedra no meio. Eu quebro os dentes. Isso mostra o ambiente. E ele termina esse texto do versículo 20 dizendo: a minha alma desfalece dentro de mim. Tem muita gente com alma desfalecida hoje. Talvez aqui no nosso meio. Há muita gente. Muita gente. Há mães desfalecidas com a realidade dos seus filhos. Há empresários desfalecidos com inseguranças. Há pais que estão aqui com a alma ansiosa. Como uma mãe que encontrou-se comigo hoje após o culto da manhã e relatou-se que levou o filho num cinema desses da tarde aí na cidade. E quando viu o filme produzido pela Disney, trazendo a homossexualidade entre dois adolescentes num desenho infantil. Há pais que estão preocupados, ansiosos, sem saber o que vai ser, ideologicamente falando, nessa ditadura da ideologia que nós temos na nossa sociedade hoje. É para você e para mim que eu quero compartilhar esse texto de Jeremias. Porque eu sei que há pessoas que estão perdendo o sono e não estão quietas, não estão conseguindo reagir como reagiu Jeremias depois deste conteúdo que nós lemos. E o tema desta noite é que eu e você precisamos tomar uma decisão. O que eu faço? É a pergunta que está aí. A resposta que Jeremias dá: eu preciso cuidar do meu pensamento. Você pode falar essa frase comigo? Cuidar do meu pensamento. Guardar o meu pensamento. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 19 e 20, como é que começa esses dois versículos. Está aí na sua Bíblia o verbo lembrar? Está assim? Todos aqui têm essa palavra lembrar, esse verbo lembrar. Lembro-me, eu me lembro, eu trago à memória. Jeremias, neste momento, ele está trazendo à memória
aquilo que não dava esperança para ele, aquilo que dava angústia. Porque aquela pessoa que é temente a Deus, irmãos, ela não é uma pessoa que foge da realidade. Nós não precisamos fugir da realidade. Nós nos lembramos, nós pensamos, nós sabemos, nós conhecemos as realidades e nós trazemos isso à nossa memória. Nós não enfiamos a cabeça no chão e dizemos, não quero nem pensar sobre isso. Não, eu lembro. Jeremias lembra. A nação de Israel lembra. Daniel, quando estava exilado, ele se lembrava de Jerusalém. Tanto é que ele virava para Jerusalém para orar. 70 anos de exílio. Mas eles alimentaram a lembrança, e inclusive a lembrança da dor. É interessante que estes acrósticos aqui do livro de Lamentações passaram a ser cantados todo ano, no dia da destruição da cidade de Jerusalém. A gente precisa trazer lamentos na nossa vida. Aliás, a vida cristã, há um aspecto da disciplina cristã, isto é, das práticas de um crente em Jesus, que é o arrependimento. Quando eu e você precisamos lamentar o nosso pecado, lamentar o que nos trouxe àquela situação de desobediência a Deus. Porque Jeremias pregou para Israel, dizendo, nós seremos punidos por Deus porque desobedecemos os seus caminhos. E lembrar, trazer lamento na nossa mente, reconhecer as coisas erradas que nós fizemos ou estamos fazendo, faz parte do processo de guardar o nosso pensamento. Mas ao mesmo tempo, versículo 21, aqui eu quero convidar você a ler o 21 em voz alta. Você que está em casa, você que está aqui, leia comigo, por favor. E aqui a gente tem uma diferença das versões, um pouquinho diferente uma da outra, porque a palavra hebraica para misericórdia e amor, elas se misturam às vezes. Então, às vezes é traduzida como amor, às vezes é traduzida como misericórdia, compaixão. Então, às vezes as Bíblias trazem essa diferença. Mas não importa, leia comigo o versículo 21, em voz alta, por favor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Mais uma vez. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Eu gosto desse versículo, gente. Toda vez que eu inicio um texto da Bíblia com uma conjunção adversativa, eu amo ler, e amo parar, e amo pensar. Porque a conjunção, você que gosta de português, ela traz um novo tema, ela faz um contraste. Todavia, eu me lembro daquilo, das dores todas, mas todavia, eu me lembro também. Amém, irmãos? Você precisa guardar o seu pensamento. Porque você não pode alimentar o seu pensamento só das memórias destrutivas, que abalam a alma, como diz o versículo 20. Traz amargura para o pensar e para o agir e para o sentir. Mas ele diz, todavia, eu me lembro também. E ele começa um processo agora de guardar o pensamento dele, de proteger a maneira de pensar. O que ele diz? Lembro-me também do que me pode dar esperança. Diga comigo, o que me pode dar esperança? O que me pode dar esperança? Precisa lembrar disso. Nos momentos difíceis, a gente lembra do que pode nos dar esperança. Não adianta nos momentos difíceis, irmãos, a gente querer suplantar vencer aquela emoção difícil, buscando ter uma emoção nova. Então a pessoa está ansiosa, está muito ansiosa. Ela não consegue dormir, está sem paz, ela está com taquicardia até. E aí alguém chega para ela e diz, olha, você precisa sair um pouco, precisa arejar a cabeça. Não é assim que a gente ouve e fala? Isso é muito raso, gente. Muito raso. Isso é tratar câncer com Novalgina. Você precisa fazer uma happy hour aí, precisa distrair, vai pescar um pouquinho, está nervoso?
Não é? Não é isso que Jeremias fala para ele e para o povo. Não é essa a profecia de Jeremias. Jeremias encara aquela dor, aquele sofrimento, aquela desesperança com uma atitude no pensamento. Porque crer em Deus é pensar. É pensar. Deixa eu ler uma frase desse livro que eu mencionei. Crer é também pensar. É um slide que está aí. Você vai ler comigo. Escrito por John Stott. É um livreto pequenininho. Eu queria pedir para você ler. Esses dias nós estamos precisando ler. Crer é também pensar. Olha o que o John Stott fala neste livro que está aí na sua frente. Diga aí comigo. Vamos ler lá? Se não usamos a mente que Deus nos deu, nós nos condenamos à superficialidade espiritual e nos privamos das muitas riquezas da sua graça. Se você não usa a mente numa hora difícil, você vai viver na superficialidade daqueles que dizem isso. Vai passear, vai pescar, vai viajar, não é? Troca esse amor velho que não deu certo por um novo. Tem uma emoção nova no seu coração e assim por diante. As pessoas com essa superficialidade para com a vida e para com a fé, acham que podem resolver as suas angústias. E aí entra a bebida, entra a pornografia, as fugas. Nessas horas que elas entram. As portas se abrem para essas coisas nesta hora. As amizades, os relacionamentos doentios, nocivos, que surgem para suprir um outro relacionamento que não deu certo. Sabe como é? Mas não é essa a atitude, a reação de Jeremias. Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança. O que ele faz então? Ele decide pensar. Ele decide pensar. Porque crer é pensar. Você não precisa ficar esperando sentir para crer. Pense e você vai alimentar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo entender a palavra de Deus. Quando você se firma na palavra de Deus. E você não se deixa levar pelas tendências, pelo marketing, pela influência ideológica, pela visão das pessoas. E é uma loucura o que surge, cada dia coisa nova, pressão nova, notícia nova, só coisa ruim. Eu estava vendo, eu falei, ontem eu fiz um exercício, eu quero pegar um site de notícias e ler qual é a notícia. Tem 2 tipos de notícia, 2 tipos apenas. Política, a mais negativa possível, e sexo. Ideologia de gênero. Essa é a notícia. Só tem esse conteúdo. Na grande maioria. E eu sei que muitos ouvem estas coisas apenas. Mas o cristão é diferente, porque ele começa a pensar aquilo que Deus quer que ele pense. E ele vai vencer essa situação difícil pensando. Porque é pela fé que nós vamos enfrentar as dificuldades. E a primeira coisa que ele decide pensar é sobre o caráter de Deus. Caráter de Deus. Você quer saber sobre sexualidade? Vá para a Bíblia. Não vá para as mídias, não vá para os influencers. Você quer saber sobre divórcio, sobre criação de filhos, sobre finanças, como gerenciar o seu lar, como relacionar-se com pessoas que te ferem? Você vai para a Bíblia, pense a Bíblia, descubra a Bíblia, a palavra de Deus, porque o caráter de Deus é revelado nas Escrituras. E aí então você coloca na sua mente as marcas do caráter de Deus. Você compreende isso? Amém? Amém. É assim que nós vamos enfrentar os dias maus. Tanto sejam dias maus economicamente falando, como dias maus no que diz respeito à família, a dúvidas, inseguranças, incertezas, problemas no relacionamento. É pensando o que Deus quer que nós pensemos. A primeira coisa, primeiro tema que vem para a mente de
Jeremias, está aí no versículo de número 22. Qual a primeira coisa que Jeremias pensa, irmãos? Grande é o amor do Senhor, porque grande é o amor do Senhor. Talvez na sua Bíblia tenha outra palavra, mas é como eu já expliquei, a tradução da palavra hebraica para esse sentimento, essa marca de Deus. Na minha Bíblia, a NVI diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. É que não somos consumidos. Agora eu pergunto a você, por que Jeremias destaca o amor como a primeira qualidade de Deus que ele começa a pensar? Por quê? Por que está aí? Quando ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele diz, grande é o amor do Senhor. E por causa do grande amor do Senhor, nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos. Por que o amor é o primeiro pensamento de Jeremias? Por quê? Se fosse uma prova agora, o que você responderia, hein? Eu quero uma resposta agora. Por que o amor? Porque é do amor que provém as outras marcas de Deus. Não há justiça se não houver amor. E Deus executa a sua justiça baseado no seu caráter de amor. Não há santidade se não houver amor. Não há punição se não houver amor. E um homem que está fazendo parte de um povo que foi punido por Deus. Israel foi, Deus permitiu, Deus não tinha esse plano. Isso não era o plano de Deus, mas era a permissão de Deus. Há uma diferença muito grande. O que Deus permite e o que Deus planeja para nós. Nós queremos andar no que Ele planejou. Mas às vezes o que acontece é o que Deus permitiu, sem ser da vontade dEle. Mas Ele, em meio a essa situação, Ele diz, grande é o amor do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos levantar na nossa mente e manter no nosso pensamento quando as coisas estão difíceis. Deus continua sendo amor. Amém, irmãos? Pense isso. Como é que você vai enfrentar uma situação? Se você não tiver convicção de que Deus é amor. Sabe que tem muita gente reconstruindo a fé. É um termo novo que tem surgido aí em muitos livros de teologia, de análise de igreja, vida cristã. É a reconstrução da fé. Mas a reconstrução no sentido de não crer nos pilares da fé. Que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é Salvador, que nós precisamos nos arrepender. Reconstrução da fé. Na verdade, é desconstrução da fé. E a primeira coisa, sabe o que é? Sabe qual é a primeira coisa que as pessoas usam para dizer eu preciso reconstruir ou modificar a minha maneira de crer em Deus? É Deus deixou eu passar por uma situação muito difícil. Se Deus é real, porque Ele permite que a gente sofra. O que essa pessoa está falando na verdade, irmãos? Ela está dizendo, Deus não é amor. Deus não ama. Porque se Ele fosse amor, Ele não permitiria essa dor na minha casa. Essa tragédia na minha vida. Essa situação no país, ou na cidade, ou na família, ou em qualquer coisa. Não permitiria. Então você desconstrói a fé quando você deixa de afirmar que Deus é amor. Por isso que a Bíblia fala do início ao fim do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo do amor João na sua primeira carta. E assim sucessivamente a Bíblia vai afirmando, vez após vez, Deus ama, Deus é amor, esta essência de Deus e esta afirmação básica da Bíblia, Deus é amor. Primeiro versículo que uma criancinha de 1 ano e meio aprende. Deus é amor. Começa a aprender a falar, tem que saber. Deus é amor. Jeremias, na hora mais difícil da vida dele, ele diz, porque Deus tem um grande amor para comigo, eu não sou consumido. As portas estão consumidas do templo e do muro. As casas estão destruídas, consumidas. Corpos estão consumidos, foram mortos, mas eu não serei consumido na minha fé, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Será que a mãe que está preocupada com o seu filho pode dizer isso nessa noite? Será que você que está preocupado talvez com a sua empresa, o seu trabalho, você que está preocupado com os seus pequenos, você pode dizer, Deus é amor e eu posso confiar nisso, eu declaro isso na minha vida e por isso eu não vou ser consumido, jamais, porque grande é o amor do Senhor. Afirme isso ao invés de ficar afirmando as notícias. Quem enche a sua mente de lixo vai vomitar, vai falar, vai sonhar com lixo, mas quem enche a sua cabeça das verdades eternas do nosso grande Deus de amor, vai ter esperança, amém? Então enche a sua cabeça com isso. Se a última coisa que você assiste e vê são as notícias de alguns canais, ou de quase todos os canais, você quer sonhar com o que, se não pesadelo? Você quer acordar como, se não com ansiedade? Se a primeira coisa que você vê no dia é essa porcaria de notícias que vem de celular, de televisão, se você almoça com a TV ligada, recebendo notícias, como que você vai querer ter esperança? Como? Se os seus filhos são alimentados, as nossas crianças, nossos netos, nossos filhos são alimentados com esta porcaria que tem por aí, como é que nós vamos ter gente crente firme, jovens e adolescentes e crianças que conhecem ao Senhor? O dia mau vai vir e vai destruir, vai consumir, e a geração não vai ser fiel ao Senhor, porque não aprendeu a ser fiel em casa com seus pais, dizendo, Deus é amor, meu filho. Deus é amor, Ele vai cuidar de nós. Se você vomita o tempo todo, fala o tempo todo sobre as desgraças, o que você quer gerar de fé no coração das pessoas, irmãos? Vamos fazer como Jeremias, em meio à destruição total, ele diz, eu vou trazer à minha memória todo dia o que me pode dar esperança, e o amor do Senhor é grande e isso vai me dar esperança. Amém? Outra coisa que ele traz na memória dele, ele cuida do pensamento para manter isso, é o texto seguinte que diz aí. Versículo 22, na segunda parte, na minha Bíblia está escrito assim, a sua misericórdia é inesgotável. As suas misericórdias são inesgotáveis. Você pode falar isso comigo? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, inesgotáveis, inesgotáveis. Sabe que você está coberto com a misericórdia do Senhor? Sabe o que é misericórdia? Vamos fazer um contraste com amor. Amor é o que Deus faz e nos dá. Misericórdia é o que Ele não nos dá, mesmo merecendo a punição. Ele não nos trata segundo o nosso demérito, mas Ele tira, Ele alivia a condenação por causa da sua misericórdia. Veja, um homem, o profeta, família rica, abastada, um homem que está vendo aquela destruição toda no meio de Jerusalém, diz assim, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos, ela é inesgotável, ela é permanente sobre a minha vida. Está tudo ao contrário. Irmãos, pensa bem. A casa foi roubada, os móveis foram queimados, os filhos foram mortos, mas Jeremias olha para a situação e diz, Deus é cheio de misericórdia. Eu não sei como é que vai acontecer, não sei o que vai ser,
o ano que vem, o mês que vem, não sei como é que nós vamos comer, porque destruíram e queimaram as plantações de trigo, mas Deus tem misericórdia. E eu vou cobrir a minha vida com a misericórdia de Deus. E eu vou cobrir os meus filhos, a minha família com a misericórdia de Deus. Eu vou tratar as pessoas com a misericórdia de Deus. Eu vou parar de falar das pessoas que pensam diferente de mim, sem misericórdia. Eu vou tratá-las com misericórdia, porque Deus é misericordioso. Amém, irmãos? A história mais dramática de misericórdia que eu ouvi até hoje foi a seguinte. Jane e eu estávamos num congresso da UDF, e lá estava um casal dando um testemunho. Eu fiquei chocado com aquele casal, do tamanho da liberdade que eles tiveram de contar a história da vida deles. E quem começou a contar esse testemunho, isso está escrito num livro da UDF, esse testemunho. Quem começou a contar a história foi ela, a esposa, e ela disse do adultério que ela havia cometido dentro da própria igreja. E esse adultério, já tendo se não me engano, 2 filhos, gerou uma gravidez naquela mãe. O marido, quando soube daquilo tudo e quando tudo aquilo veio à tona, decidiu partir para o divórcio, porque pela palavra ele está amparado para o divórcio. Houve infidelidade e ele poderia se divorciar. Essa é a razão do divórcio. Mas um dia, quando ele estava pensando, mas ainda não havia executado o divórcio, ele estava pensando, e o relacionamento, você pode imaginar como estava, eles descreveram isso para nós em detalhes, a dificuldade da convivência dentro da casa. Ele entrou no quarto de um dos filhos e a esposa dele estava lá na cama, conversando com a criança. E ele ouviu uma voz: pegue a manta, o manto, pegue o manto, a colcha, né? Na verdade era uma colcha que estava ali na cama. Cubra a sua esposa. Ele achou aquilo muito estranho, e aí ele contando essa parte da história, ele disse, eu ouvi uma voz que dizia, pega aquele manto lá, aquela manta, aquela colcha, e cubra a sua esposa e o seu filho. E ele pegou. E ele, sabe quando você dá uma esticada na manta assim, no lençol, e joga em cima? E a voz disse, agora entra embaixo você também. E ele achou aquilo muito estranho. Quando ele entrou embaixo, eu imagino a criança pensando que o papai estava brincando de cabaninha dentro do quarto. Deus falou com ele. Deus disse a ele, eu já cobri a sua esposa de misericórdia, porque ela já se arrependeu na minha presença. Cubra você agora a sua esposa com misericórdia. E aquilo foi um impacto na vida dele, na mente dele, no coração dele. E quando ele pensou aquilo, ele ouviu aquela voz, as suas emoções contra a esposa começaram a se derreter. E ele dá esse testemunho, isso está escrito no livro. Começaram a se derreter por dentro. E ele começou a entender o que é viver debaixo da misericórdia de Deus. Pode estar caindo do lado, irmãos. Pode estar se arrebentando tudo. Deus nos cobre com a sua misericórdia. Amém? Declare isso. Fale isso. Acorde falando isso, as misericórdias do Senhor. Tanto é que ele diz aqui que elas se renovam a cada manhã. Amanhã, declare a misericórdia do Senhor no seu coração. Fale para os seus filhos. Ensine para os seus filhos, seus netos, seu marido. Fala para o seu cônjuge, repete isso em casa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, irmãos. Manhã. Para de falar desânimo, para de falar má notícia. Elas estão aí, vão estar o tempo todo. Elas vão estar nos acompanhando, mas nós não deixamos ser guiados por ela. Elas vêm atrás de nós. E nós permitimos que a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor nos alcance. Amém, irmãos? Deixa eu ler uma outra frase, além dessa que está aqui, que estava pensando e
E escrevi isso aqui para nós hoje, nesta noite. Você pode ler comigo? A mente cristã, vamos ler? A mente, isso, desculpa agora. A mente cristã, treinada e informada para lidar com as frustrações e as discussões da sociedade, utilizando o modelo de referência baseado em pressuposições bíblicas e cristãs. Se você quer ter uma mente cristã, você precisa treiná-la, porque ela não é natural, viu? Não pense que o seu filho vindo aqui ouvindo o Central Kids uma vez por semana vai ter mente cristã. Você não tem mente cristã, eu não tenho mente cristã, a não ser que eu treine a minha mente, que eu informe a minha mente, que eu coloque pensamentos na minha mente, para que eu julgue. Olha o que diz ali. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava dizendo, lidar com as frustrações, que eu estava pensando no culto de hoje. Mas não apenas isso. A gente só não fica carregando frustração e lidando com problema. Nós também lidamos com as discussões da sociedade. Os temas da sociedade. Com os pressupostos bíblicos e cristãos. Bíblia na mão, irmãos. Precisamos responder com a Bíblia na mão. Eu quero dizer a você, comecei a ler um livro hoje, e eu já vou trazer para a equipe pastoral, para o conselho, e espalho esse livro para você. Pode comprar, que é muito bom. Se chama Outro Evangelho. E é uma análise de uma pessoa, de uma mulher, sobre o ensino do Evangelho numa sociedade que vai negando aos poucos, porque não tem mais pressupostos cristãos, os seus valores. O Evangelho progressista, uma palavra, uma mensagem progressista. Você tem, na internet, você tem pregador com uma visão progressista da Bíblia, uma visão inclusiva no sentido ideológico, as enxurradas. Posso te dar muitos nomes, mas você pode julgar, avaliar os temas, os assuntos com uma mente cristã. E terminando, ele encerra essa série de pensamentos colocando mais um, e eu encerro aqui. Ele diz: grande é a sua fidelidade. Versículo 23. Grande é a sua fidelidade. Irmãos, dizer fidelidade de Deus quando a gente marca o gol, não é? Quando as coisas vão bem, quando o salário aumenta, quando o emprego melhora. Deus é tão fiel, Deus é fiel. Mas quando as coisas estão difíceis, trazer isso na mente, alimentar a mente, cuidar da mente, guardar a mente, com essa declaração, Deus é fiel, a fidelidade do Senhor, essa é outra coisa. A fidelidade está baseada no caráter de Deus. Paulo também escreve de forma bela, profunda, ele diz assim: mas o Senhor é fiel, e Ele guardará vocês do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu termino fazendo uma pergunta. Quero fazer uma pergunta a você. O que tem enchido seus pensamentos? Como você tem lidado com os seus sentimentos para vencer sentimentos de ansiedade, tristeza, desesperança, amargura? Como que você vai vencer isso? Nós temos armas. As nossas armas não são carnais, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, mas são poderosas em Deus, e nós levamos, e ele termina essa frase, esse conjunto de ideia, ele diz: nós levamos cativo a obediência de Cristo todo o nosso pensamento. Levo cativo, levo preso, levo amarrado à obediência de Cristo os meus pensamentos. Se não for assim, não tem vitória, irmãos. Não tem vitória contra o vício, o mau hábito, as coisas que estão derrubando a gente o tempo todo.
fazendo a gente dormir na ansiedade e acordar na desesperança. Que você tem alimentado a sua mente? Eu quero chamar você de volta para a leitura da Bíblia. Eu não sei, mas eu gostaria de pensar, gostaria de ficar convicto que todas as pessoas aqui, todas as pessoas, leem a Bíblia e meditam nela todo dia. Mas eu não sei se é a verdade da nossa igreja, da nossa comunidade. Eu não sei. Gostaria de pensar que todos aqui meditam num versículo da Bíblia e tomam aquela verdade e guardam aquilo no coração, na mente, alimentam a sua mente com estas verdades. Mas eu não sei. Será que estamos fazendo isso? Quero convidar você para voltar para as Escrituras, para voltar para os pensamentos gerados, baseados na palavra de Deus. Guarde o seu pensamento, esse é o tema de hoje. Conserve, cuide do que você pensa. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Vamos orar. Aleluia, Senhor. Ó Deus. Agora vamos responder ao Senhor. Agora vamos dizer ao Senhor o que precisamos, o que queremos, o que necessitamos nesta noite. Eu quero convidar você que se vê necessitado de uma mudança nesta área, de cuidar mais dos seus pensamentos. O que você pensa? Qual a fonte do seu pensamento? Onde você bebe? Quais as águas que você bebe para alimentar a sua mente, o seu pensar? Quero convidar você a voltar-se para o Senhor e dizer: Senhor, guia-me pelo teu caminho, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho, é clareza para a minha mente, Senhor. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, se alguma virtude há, se alguma glória existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu quero convidar você a voltar-se para a palavra nesta noite. Para vencer dias maus, nós temos que lembrar, eu preciso lembrar, eu quero lembrar, eu necessito lembrar, eu desesperadamente preciso trazer à minha mente o que Deus é, quem Deus é, o seu caráter, para vencer, para viver os dias maus. Então, se você é uma dessas pessoas que nessa noite quer pedir ao Senhor essa mudança nas fontes de alimentação da sua mente, não significa que você não vai pensar e não vai ver o que está acontecendo ao seu lado, não. Você não nega a realidade, mas você vai para a palavra e você vai encher a sua palavra, a sua cabeça da palavra de Deus. Fique em pé se é o seu caso, se você quer fazer isso hoje. Eu quero orar também junto com você. Se hoje você está dominado por sentimentos de angústia, de medo, você é dessas pessoas que está com desesperança, apresente-se diante de Deus, fique em pé agora, vamos orar para Deus fazer uma mudança a partir do que você ouviu hoje e encher o seu coração de alegria, de paz. E a partir de amanhã você vai entrar num novo ciclo, você vai sair dessa espiral de autodestruição, que você vai firmar sua mente no que Deus diz. Fique em pé. Convido você a se colocar diante do Senhor. Se você está precisando como pai, como mãe, de sabedoria, para viver dias maus, dias difíceis, para aconselhar os seus filhos, você que tem visto seu filho, sua filha se afastar dos caminhos do Senhor, e você precisa de sabedoria para falar com ele, com ela, coloque-se diante do Senhor, diga: Senhor, põe nos meus pensamentos
a palavra tua para eu dar para os meus filhos, a sabedoria tua para eu abordar os meus adolescentes, as minhas crianças, meus filhos adultos. Fique em pé, coloque-se diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Deus. Irmãos, Deus é fiel. Deus nos ama. Deus nos cobre com a sua misericórdia. Aleluia. Pai, é assim que nós oramos agora, baseados, Senhor, no Teu caráter de amor, de misericórdia e de fidelidade. Senhor, isso nos basta, Senhor. E isso é que vai nos encher de paz e esperança e alegria. É isso que vai tratar das nossas ansiedades. É no Teu altar que nós vamos lançar a ansiedade, Senhor. É na Tua presença que nós seremos curados das depressões, seremos libertos de remédios. É no Teu altar, Senhor, que vamos buscar saúde emocional, saúde para a nossa psique, saúde para os nossos sentimentos, equilíbrio nos nossos relacionamentos. É no Teu altar, Senhor. E é admirando o Teu ser, ó nosso Deus. É trazendo as verdades do Senhor para a nossa vida e vivendo nessa certeza. Toca então na vida de cada pessoa, porque Tu és um Deus fiel. Tu és fiel, Senhor. Cura, Pai, cura mesmo, cura as emoções. Cura aquelas pessoas que não estão nem conseguindo dormir hoje em dia. Senhor, nós não queremos e não iremos ficar na dependência química para obter o sono que o Senhor dá. Tua palavra diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, Senhor. Obrigado a Deus. O Senhor tem feito isso na minha vida e o Senhor vai fazer isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos jovens, dos idosos. E nós repousaremos tranquilo nas Tuas mãos. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome.